O capítulo 1 do livro de Atos nos situa na transição dos escritos de Lucas para o livro de Atos. Lucas escreve o seu evangelho e depois ele dá uma sequência com o livro de Atos dos Apóstolos. Aquilo que foi a consequência da descida do Espírito Santo, a formação e a fundamentação da igreja a partir de então. Nos primeiros versículos, Lucas nos fala da promessa de não se afastarem de Jerusalém, mas continuarem firmes na espera da promessa que Jesus havia feito. Fala da mudança ou transformação da forma batismal. João batizava com água, mas agora a igreja seria batizada com o Espírito Santo dentro de poucos dias. E então ele se volta para os últimos momentos de Cristo sobre a terra. E nesses últimos momentos ele nos coloca diante do fato histórico da promessa do Espírito Santo e do porquê do Espírito Santo. Os tempos ou épocas não deveriam ser nossa preocupação. Os tempos ou épocas estão debaixo da autoridade soberana de Deus, do Pai. Mas ele coloca um mas, e no mas ele diz assim: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E a consequência desse poder, da descida do Espírito Santo, da vinda do Espírito Santo e do enchimento com o Espírito Santo, seria a Igreja de Jesus ser sua testemunha. Próximo, um pouco mais remoto e de forma longínqua. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Após ter dito isso, Lucas diz que Jesus foi elevado às alturas e visto por uma multidão subindo entre as nuvens. E a multidão ficou olhando para cima e ouviram de anjos do Senhor, ou a Bíblia diz que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para cima, para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu voltará do modo como vocês o viram ir. A situação, o situar do livro de Lucas para nós é sobre como estava o princípio da igreja, mas como estava o povo depois da morte de Cristo. O povo estava meio desanimado, o povo estava contando tempos e o povo estava pensando na promessa, ou deveria estar pensando na promessa. Então, quando nós paramos um pouco para pensar nisso, nós vemos que os mas de Deus são 2 promessas. Uma é: o Espírito Santo desceria sobre a Igreja do Senhor. Atos 2 nos atesta isso. E essa igreja testemunharia de Cristo tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Essa é a primeira promessa. A segunda promessa é que o Cristo que eles haviam visto subir, Paulo diz que uma média de 500 irmãos, haviam visto subir,
ao céu, tirado deles, haveria de voltar, do mesmo modo como o viram subir. A palavra nos fala das trombetas, da volta, do retorno, da parousia. A palavra nos fala do Cristo que vem julgar, do Cristo que assentará no trono, do Cristo Rei. E nós, como estamos expectando isso, e vivendo isso, e vivenciando isso? É isso.